Estamos de volta para o segundo bloco e no final a gente questionou o pagamento por parte dos partidos e candidatos, coligações, de pessoas, de cabos eleitorais, o que é legal, o que é que não é legal nesses pagamentos. Você quer falar, Luciano? Luciano, fica à vontade aí. O pagamento de cabos eleitorais é permitido, né? Tem, inclusive, modelos de contrato para esse tipo de coisa, só tem que obedecer realmente aqueles limites de gasto, né? O candidato não pode ultrapassar aquele limite estipulado pela lei e não pode também ultrapassar o limite que foi, se o partido pode ter estipulado um limite menor de gastos, e aí ele não pode ultrapassar. Mas no caso, por exemplo, é obrigado, você vai trabalhar um mês, vai ter, assina a carteira? Não, um contrato? não, é feito Mas um pode contrato. pagar menos do que um salário mínimo? Então... Eu já ouvi esse debate de candidatos e partidos, por isso que eu questionei. Não, a legislação eleitoral, ela não entra nessa questão. Essa questão ela vai mais para a legislação trabalhista, né? Isso. A Justiça Eleitoral ela não delimita o valor de pagamento, ela só pede que o valor, que o pagamento seja feito mediante contrato, que seja todo especificado na prestação de contas. Até mesmo pela excepcionalidade, né? Exatamente. E dentro daquilo que ele pode gastar. Isso, e dentro do limite que ele pode gastar. A questão dos valores, a forma de trabalho, alguns regionais fizeram um acordo entre a Justiça do Trabalho, candidatos e a Justiça Eleitoral, como se fosse um ajustamento de conduta, para que determinadas condições fossem atendidas. Isso não aconteceu no nosso estado, né? Não houve esse ajustamento de conduta. Tive conhecimento de que houve em pouquinhos estados, uma tendência, talvez para a próxima eleição já aconteça, mas a gente não tem muita ingerência nessa questão trabalhista. Doutor, eu ia contar uma história no bloco anterior, e ela é rápida. Aconteceu comigo, né, em 1986, quando candidato a constituinte, eu tive que mudar da casa da minha mãe, porque eu não conseguia com tanta gente, para ir para a casa da minha sogra. A filha era grande. Você gosta da sogra, hein? Eu acordei, quando eu acordei, cheias, 2 salas lotadas. Eu digo, não dá para continuar desse jeito. Eu voltei, os meus amigos, eu estou indo para o Congresso Nacional fazer uma nova Constituição, juntar-me a outros brasileiros para a gente mudar essa situação. E fiz um discurso longo lá para eles, dizendo o que era constituinte e tal. Quando eu terminei a minha palestra, de quase 15 minutos, um silêncio sepulcral. E eles compreenderam? Aí uma senhora, sim, mas nós queremos saber o seguinte, o senhor vai atender ou não? O senhor vai pagar ou não? O senhor vai pagar ou não? É complicado. Eu espero que nesse programa você contar aquela história do Ney Lopes. Ah, sim, vai fazer o terceiro bloco. Doutor Anastácio, como é que o senhor vê um aspecto da Lava Jato, que a gente sabe que há o desgaste também da classe política, mas, inclusive a partir da Lava Jato, quando, por exemplo, alguém denunciado sempre tinha uma resposta. Não, a minha prestação de conta foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Eles se valiam da prestação de conta. Não, foi aprovada. Quer dizer, nessas eleições haverá mais cuidado, mais critério. Como é que veja só, vamos lá. Não, e o argumento foi aprovado pela Justiça Eleitoral, atende O inocenta. O inocenta. De irregularidades. Veja só, vamos lá. O candidato, ele faz a sua prestação de contas, a apresenta para a Justiça Eleitoral e, por óbvio, que na prestação de contas não vai estar lá, caixa 2, dinheiro vindo de terceiro. É claro que não vai colocar isso, né? Na prestação eleitoral, pronto, caixa não, isso não vai aparecer. O que vai aparecer lá é o que efetivamente ele entende que o correto ali para ser aprovado. A Justiça Eleitoral, é claro que de acordo com aquilo ali, e aí entra aquilo que o Luciano falou, e o eleitor para impugnar, para dizer, olha, aquela prestação que o candidato apresentou, ele tem esse gasto, que ele não contabilizou, tem esse dinheiro que entrou por fora, não está bem assim não. Então, a Justiça Eleitoral julga de acordo com as informações que ela tem naquele momento. Em outro momento posterior, descobre-se que aquilo não condiz com a realidade, que efetivamente
houveram recursos que até de origem ilícita ali financiando a campanha eleitoral, por óbvio que aí os outros órgãos do Poder Judiciário de controle Que vão o que ser acionados para aconteceu, tomar né? Na Lava Jato providência. foi isso mesmo. É, Descobri, daí- não. Tudo bem, a sua prestação de conta é que está correta, mas a Então, origem do recurso foi ilícita. O fato da prestação de contas na Justiça Eleitoral ter sido julgado correta não quer dizer que ele não possa ter praticado algum outro tipo de ilícito de alguma outra forma. Né? O senhor acredita? É apenas uma suposição aqui. Que ainda tem empresário que tenha coragem de fazer Caixa 2 diante de tudo que nós estamos assistindo no Brasil? Olha, veja só, o financiamento de campanha por parte de pessoa jurídica está, Exatamente. está proibido. Se isso é errado ou não, é outro debate que discussão. tem que ser feito lá naquela reforma política, porque isso partiu do Supremo Tribunal Federal, numa adesão que diz que a pessoa jurídica não pode ser, como ela não vota, ela não pode ser interessada dentro do processo Voto político. contrário dos. O que eu acho que Dilma, está né? errado. Como que ela não é interessada no processo político? Você imagina, por exemplo, as pessoas jurídicas têm o máximo interesse de interferir, por exemplo, no sistema de tributação. Claro. É claro que tem interesse, mas o Supremo decidiu, vamos cumprir. Mas isso é uma questão que, a meu ver, tem que ser tomada em definitivo por uma futura reforma política para saber se vai ter financiamento de campanha por pessoa jurídica, em que termos, em que limites, como é que isso deve acontecer. Tem pessoas ou empresários que dirigem pessoas jurídicas que podem querer financiar campanha? É claro que tem. É claro que tem. Sim. E não são poucos, não. De boa fé. Eu não sei se hoje vai estar de boa fé, porque isso é totalmente disseminado, todo mundo sabe que não pode. Então, se tiver no financiando... passado. No passado sim, quando podia, ok, tranquilo. E, aliás, eu nunca entendia por que pessoa jurídica não declarava a doação, se era permitido. Você podia doar, não tinha nem... tinha um Eles limite. declaravam só parte, né? A outra ia por debaixo dos panos. Pois a única justificativa disso é que era dinheiro ilícito, porque se você pode doar legalmente, sem nenhuma restrição, por que você vai fazer a doação por intermédio de Caixa 2? Mas, doutor Anastácio, da justificativa disso. Porque o empresário, o partido do empresário é o partido do governo. Bom, empresário não tem simpatia por oposição. Muitas vezes o empresário doava a um candidato e não podia dar para outro, para que, se aquele que ele não ajudou se eleger, ele não ser mal visto por ter ajudado o adversário. Muitas vezes não era dinheiro de origem ilícita, é por precaução. Só queria financiava ali por baixo. Exato. Só. O TRE mas pra gente tá no Caixa 2 do mesmo jeito. Exatamente. Era Não Caixa tem. 2, não tinha dúvida. Agora, o senhor tem razão. Notadamente, a classe empresarial é a mais interessada na eleição. Eu participei como ouvinte de várias reuniões aqui das federações, do comércio, da indústria, da agricultura, né? A grande temática deles é o sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional é perverso para as empresas e, consequentemente, acaba indo para o contribuinte. Então, há interesse deles, sim, em ter uma ampla discussão, e é um direito E deles. até ter eleger essa ampla- parlamentares, né, que defendam. Claro. A gente, Uma mudança mais FEAC correta, mais debateu. justa. Como eu disse, o sistema tributário. dizer que a pessoa jurídica não tem interesse no processo político, me parece, no processo eleitoral, não é muito correto Eu isso, também não. acho. Não é muito correto. Mas o fato é que hoje a pessoa jurídica não pode contribuir com nenhum tipo de recurso para essas propagandas. O senhor não concorda que deveria limitar esse recurso? Por exemplo, nós, pessoa física, só podemos doar até 10% do que nós declaramos ao imposto de renda no ano anterior. Deveria haver uma limitação, né? Como eu Mas disse, existia, era 2% do valor do faturamento. Sim, já Isso. existia. Ele existia. Exato. Só que o que Ministerialmente. acontecia era isso, para não, né, ela acabava não tendo essa entrada da forma Legal. lícita, legal. Só para E os registrar, 2%, o é mais ministro 2%. Gilmar Mendes, só para registrar, ele foi contrário ao fim do financiamento privado. Foi. A gente acompanhou No o fim, ele debate. foi. Ele foi contrário, se expôs e falou, não, isso é um absurdo.
Tem que ter financiamento E o privado. 2%, sim, uma coisa é o Porque ele tá 2% correto. do seu Correto. Zé da esquina, outra coisa é o 2% do Nesta Odebrecht. campanha que os senhores são a autoridade constituída para conduzi-la. Se o eleitor toma conhecimento de uma flagrante ilegalidade, ele tomou conhecimento, Certo. e ele não quer se expor junto à justiça, junto a ninguém, ele pode levar uma denúncia anônima Olha, para a assim, justiça. Eu só exemplificar melhor, Narciso. Por exemplo, ele participou de uma reunião de um candidato que falou, olha, eu vou pagar tanto no dia da eleição. certo. Qual é a forma que ele Sim, tem? é isso, pronto. Né? Essa é o que acontece. Veja só, nós temos aí diversos canais de comunicação, podemos deixar o número para vocês, inclusive canais que vão receber até denúncia por WhatsApp. Quem quiser fazer o seu filmezinho ali e encaminhar para a gente, nós vamos encaminhar para o Ministério Público que vai ser feita A eleição do apuração, WhatsApp, essa, né? a apuração disso tudo, né? Agora, se a prova, a única prova que tem a testemunhal dele, ele vai e não quer também se identificar nada e fica muito difícil que a Justiça Eleitoral também vá promover a punição de quem quer que seja, né? Liga lá para onde, olha, eu vi o candidato prometendo tal coisa aqui. Ó, quem é o senhor? Não, eu não quero me identificar. Só isso não basta. E aí, Não, mas mas- qual é a outra prova que o senhor tem? Não, é só isso mesmo. Aí fica complicado. Nós trabalhamos também com provas. né? E mais nessa onda de denuncismo que tomou de conta do país, né? Que, Não tem delação e premiada. na não. política, hein? Não. Hein? Não tem delação premiada. Isso que o doutor Nassas falou é muito importante, porque assim, a gente cansa de ver lá no TRE processos em que os indícios de que realmente aconteceu um crime eleitoral ali é muito grande, mas não foi possível reunir as provas. Então, assim, as pessoas não querem se envolver, elas querem que haja punição, mas elas não querem se comprometer. Então, fica difícil, porque sem prova não tem como ter condenação. É porque a justiça não age de moto. Não. Tem que ser acionada, né? Exatamente. Doutor Anastácio, o Estado é laico. Mas o que nós estamos assistindo hoje, eu diria que um tanto preocupante. Da mesma forma que se tenta combater a questão financeira nas eleições, aproveitar da fé, eu considero isso grave. O que nós estamos assistindo hoje? Pastores, mesmo padres, aqui eu coloco para todas as religiões, usando o púlpito de suas igrejas como um palanque eleitoral. Isso não deveria também ser proibido? Doutor Isso. Anastácio, o senhor responde depois do intervalo. Tá bom? A gente volta para o terceiro bloco e eu quero deixar até também, já adiantado um assunto, se a Justiça Eleitoral, né, o TRE do Acre, já dispõe de dotação orçamentária para conduzir o processo e a estrutura de fiscalização, né, com Polícia Federal, com outros órgãos aí, né, a gente aborda esse assunto também, tá bom? Vamos ao intervalo, voltamos já.